2 Timóteo, capítulo 2. Do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Aqueles que puderem se colocar em pé, por favor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. E ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor, Pai, grandes coisas tem feito em nossas vidas. E por isso, Pai, nós te agradecemos e queremos, ó Deus querido, clamar por sabedoria, graça e unção sobre nossas vidas, para que a tua palavra, Senhor, caia numa boa terra e ela venha produzir os frutos para que venha nesta noite ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos que todo cristão é um atleta, mas nem todo atleta é um cristão. Irmãos, presta atenção. Todo cristão é um atleta, mas nem todo atleta é um cristão. Por isso, irmãos, nós devemos todos os dias da nossa vida avaliarmos nossos conceitos e valores, olharmos no espelho que é a palavra de Deus, irmãos, e podermos termos paz em nossa vida. O que é paz? O que é paz? Irmãos, paz é o sentimento de quando eu e você dobramos nossos joelhos para encarar Deus e nosso coração se alegra. É quando eu e você fechamos nossos olhos para conversar com Deus e nosso coração sente alegria. É chegarmos à noite, deitarmos a nossa cabeça no nosso leito e o nosso coração dizer: obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem me abençoado. Então, irmãos, todos os dias o atleta de Cristo deve confrontar seus valores, confrontar suas ações, confrontar tudo, porque, amados, a palavra do Senhor diz: examina-se o homem a si mesmo. Examine-se, irmãos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olhando para ela, nós podemos entender o porquê, irmãos, o porquê que o Senhor, irmãos, compara o cristão como um atleta. Irmãos, algumas coisas nós devemos considerar. O atleta, irmãos, não é uma pessoa comum. Não, atleta, ele é uma pessoa que se dedica a alguma coisa. E ele tem um alvo. E ele persegue aquele alvo até alcançar. Ele luta para alcançar aquele alvo. Por isso,
é um atleta, mas nem todo atleta é um cristão. Veja bem, existem certas modalidades que é só individual, é só uma pessoa. Existem outras que é um esporte coletivo, onde várias pessoas se unem para lutar por um alvo comum. Irmãos, mas nem aquele que luta sozinho, nem aquele atleta que combate sozinho, que compete sozinho, ele não pode estar se preparando solitariamente. Não, ele tem um nutricionista, ele tem um técnico, ele tem a tecnologia para melhorar algo na vida dele. Porque na realidade, irmãos, nenhum atleta está sozinho. Nenhum atleta de Cristo está sozinho. Por isso, o atleta de Cristo, irmãos, ele é o único em que Deus fala: estarei em você, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esse nosso Deus faz questão de estar conosco em qualquer competição da vida. Aleluia! Por isso eu e você podemos sempre, diante das adversidades, das lutas, nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar. Alegrar porque luta é sinônimo de vitória. Adversidade é sinônimo de crescimento. Nós vamos derrotar o nosso inimigo e vamos glorificar o nosso Pai que está nos céus. Irmãos, então nós vamos ver nesta noite, irmãos, o perfil do atleta. Perfil do atleta é como é um atleta. A primeira, irmãos, o atleta deve ser decidido. Decidido, é uma pessoa obstinada, uma pessoa que não desiste por qualquer coisa, é uma pessoa que sabe o que quer e ela vai perseguir isso, ela se entrega à sua causa. É uma pessoa convicta nos seus planos, nos seus objetivos. Irmãos, nós olhamos esses dias para a vida de um homem, um Mateus. Quem era Mateus? Era um ladrão que estava numa alfândega, cobrando imposto a mais. E Jesus passa por ele e diz: vem, segue-me. E ele deixou tudo que tinha e seguiu Jesus. Uma pessoa decidida. Uma pessoa decidida. Irmãos, os fariseus, doutores da lei, escribas, disseram para os discípulos de Jesus: olha, seu mestre está comendo com ladrões, prostituta, cobradores de impostos. Jesus disse assim: olha, misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim em busca de pessoas decididas. Tiago diz assim: olha, tem pessoas de coração dobre. Eu não sei se vou, não sei se fico, não sei se faço, não sei se não faço. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: seja decidido. Seja decidido. Irmãos, uma pessoa decidida, ele alcança três coisas que, irmãos, faz dele um atleta. Primeiro, uma pessoa decidida, ele persegue a perfeição, ele se aperfeiçoa todos os dias, então ele fica forte, ele cresce, ele chega
A segunda coisa, de um homem decidido, de um atleta decidido, de uma mulher decidida, de um jovem decidido, é que ele é corajoso. Ele sabe o Deus que ele serve, então ele enfrenta as adversidades com alegria, porque ele sabe que no final da chegada tem um prêmio, tem um galardão. Irmãos, uma pessoa decidida, ele, irmãos, é forte, ele é corajoso. E a terceira marca da pessoa decidida, irmãos, é que ele sente segurança no que faz. Irmãos, segurança no que faz é a pessoa fazer bem feito, é a pessoa não ter dúvida daquilo que vai fazer. Por isso, irmãos, hoje, atletas decididos, eu sei o que eu quero. Então, a palavra do Senhor diz assim: nenhum atleta, ele compete a fim de agradar a si mesmo, mas ele tem que competir legitimamente a fim de agradar aquele que alistou como soldado. Irmãos, e o segundo perfil do atleta é que ele é disciplinado. Irmãos, uma pessoa disciplinada é uma pessoa que ele não anda como quer, do jeito que quer e a hora que quer. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele tem o seu prazer em obedecer a Deus. Ele tem o seu prazer em obedecer a palavra, em ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, tem muitas pessoas decididas: eu quero ser um atleta de Cristo, mas ele não é disciplinado. Não consegue ter disciplina. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele já está lá embaixo. Outra hora ele está lá em cima, outra hora ele já está lá embaixo. Uma hora ele quer orar, outra hora ele não quer mais. Uma hora ele quer ler a palavra do Senhor, outra hora ele já desanima. Uma hora ele quer ir na casa do Senhor adorar, outra hora já não quer mais. Então não consegue se firmar. A pessoa é decidida. Irmãos, é uma pessoa que não quer ser atleta de Satanás, ele quer ser atleta de Cristo, mas não consegue ser disciplinado, não consegue se entregar a Deus de maneira íntegra. Vai uma perna, fica um braço. Irmãos, e a palavra do Senhor diz assim: se teu braço direito te escandalizar, corta ele, joga ele fora. É melhor você entrar sem braço. Se teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga fora. Se tua perna direita te escandalizar, joga ela fora. Seja íntegro. Seja íntegro. Irmãos, um atleta tem que ser disciplinado. Irmãos, Jesus convidou algumas pessoas para segui-lo. Um disse assim: ó Senhor, morreu meu pai, deixa que eu vá primeiro enterrá-lo. Jesus disse assim: não, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Outro disse assim: olha, eu quero dar um abraço na minha mãe, deixa eu dar um abraço no meu pai, mas perdi deles. Jesus disse assim: não, ninguém que pega a mão parada e olha para trás é digno. Então, amados, uma pessoa que tem esse perfil é uma pessoa disciplinada. Em terceiro lugar, o perfil do atleta é dedicação. Irmãos, dedicação. E nós vamos ver aí, olha, 3D do atleta. Ele é decidido, disciplinado
disciplinado e dedicado. Irmãos, eu quero ser cantor. Eu sou disciplinado. Sou disciplinado. Venho, canto um mês eu afinadíssimo. E daí, irmãos, chega um determinado momento eu falo assim: eu já sei tudo. Eu não preciso mais ensaiar. Eu não preciso mais nada. Tem um pregador que também, eu quero ser um pregador, porque a palavra de Deus busca conhecimento, busca a unção de Deus. Chega em determinado momento, você vai pregar, passa a semana inteira, nem olha para a Bíblia, aí chega na hora, bem na hora antes, e agora? Aí começa a folhear a Bíblia. Irmãos, assim também é um cantor, às vezes a gente canta de bate-pronto, cantamos, é para a glória de Deus. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que tem que ter dedicação. Dedicação é uma pessoa abnegada. Irmãos, e este perfil, ele vai marcar a vida do atleta. Ele vai marcar a vida do atleta. Porque, irmãos, esse último D aqui é demais. Demais. Irmãos, o atleta tem que, irmãos, colocar Deus acima dos bens para poder se dedicar. Quanto mais a pessoa trabalha, menos tempo ele tem para Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou orando para Deus para me subir de posto. Aí ele sobe de posto, ele tem que trabalhar de dia, de tarde e de noite. Aí não tem tempo mais de nada, nem de ensaiar, nem de aplicar, nem de competir na vida. Irmãos, e se ele não se esforçar, os bens levam ele a ser uma pessoa comum, a ser um cristão comum. Porque ele para de orar, não tem tempo de ler a palavra do Senhor, não tem tempo de competir. Eu estou trabalhando demais, para quem? Para mim e para Deus. Não tenho mais tempo de orar, porque hoje eu ando com sono, não aguento mais. Então, irmãos, que coisa! Os bens. Irmãos, um jovem foi querer ser atleta. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Marcos 10. Jesus disse assim: por que me chamas bom? Nenhum há bom senão o que é Deus. Sabe os mandamentos? Sei. Pratica. Tem que praticar, desde que eu era pequeno. Jesus falou assim: falta uma coisa para você. Falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres, vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. Irmãos, este jovem, ele não quis ser atleta. Não quis. Ele tinha muitas coisas, e as muitas coisas levou ele à perdição. Ele não quis. Irmãos, cuidado quando nós vamos amontoando bens. Tem gente que não quer nem ir por retiro. Se minha casa ser assaltada, arrombada. Irmãos, verdade. Irmãos, segundo ponto que marca uma pessoa dedicada: ele ama a Deus acima da família. Ama a Deus acima da família. Lucas 14, 26, Mateus 19, 29, 1 Coríntios 7, 12 e 16. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: quem quer vir após mim e não aborrece sua mulher, seu pai, sua mãe, seus filhos. Irmãos, que coisa, que coisa. E a palavra do Senhor, irmãos, é uma palavra que muitas vezes, irmãos, a nossa família pergunta como
dirigir. Fulano hoje vai dirigir. Parece que a nossa casa vira de cabeça para baixo. Você hoje vai pregar. Irmão, se prepare. Tem gente que fala, eu só sou um dirigente. Dirigente é a pessoa mais importante do grupo. Ele chega aqui, ele ora, ele leva a palavra, ele dá oportunidade para quem canta, dá oportunidade para o cantor, para o pregador também. Então a pessoa que dirige é a pessoa mais importante no dia do culto. Mas o inimigo fala assim, você é só dirigente. Chega aqui, ele começa a procurar louvor. Procura na harpa, procura na cabeça, no macha. Procura em tudo que é lugar. O irmão não se preparou, não orou. Irmãos, por isso, quando nós colocamos a nossa família, irmãos, acima de Deus, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos de mal. A mulher vai dirigir, está de mal com o marido, mas eu não posso dirigir. Meu Deus, eu amo a Deus acima do que o meu esposo. Então eu vou pedir perdão para o meu marido. Outra sorte, o marido vai pregar ou vai dirigir. Eu não posso. Eu amo a Deus acima da que é minha esposa. Eu vou pedir perdão para minha esposa. Eu vou pedir perdão. Porque eu não posso subir no púlpito e pregar. Eu não posso cantar, oferecer algo para Deus, porque Deus conhece meu coração. Então, sempre que nós formos amar a Deus, acima dos nossos bens, acima da nossa família, vai produzir algo chamado temor. Temor. Irmãos, nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Outra coisa que vai marcar e determinar, irmãos, é o nosso eu. Amar a Deus acima do nosso eu. Você está pensando que eu estou pregando algo que não está na Bíblia? Qual foi a primeira coisa que Deus permitiu que acontecesse com Jó? A perda dos bens. A segunda coisa, a sua esposa. Ó, Jó, vou te dar um conselho, meu bem. Amaldiçoou Deus e ó, morra. Vem os amigos dele, amigos íntimos, chegados. Ah, Jó, trata de se arrepender. Você deve ter ofendido o coração de Deus. Deus deve estar furioso contigo. Não falaram uma palavra de bênção para o Jó. Não oraram com o Jó. Não tentaram animar Jó. Tentaram massacrar ele. Ao ponto dele dizer assim: ó, meus amigos, vocês são pior que as minhas feridas. Vocês estão sendo pior que a minha doença, meus amigos. Irmãos, e por último, quando Jó perdeu os bens, os filhos, a esposa, os amigos, ele olha para ele e vê só doença. Ele olha para ele e vê que o couro pregou no osso. Ele olha para ele e fala assim: olha, minha mulher tem nojo de mim. Meus empregados zombam de mim, até as crianças dão risada de mim, fazem piada de mim. Mas, irmãos, quando nós amamos Deus, acima dos nossos bens, acima da nossa família, acima do nosso eu, nós conseguimos alcançar a excelência. O Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Eu sei que eu adoro. Eu sei. O Paulo disse assim: eu estou preso, mas eu não estou preso. Eu sou livre. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que meu Deus
Irmãos, temente a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar é difícil. Difícil, irmãos. Difícil. Mas se nós queremos ter excelência e ser um atleta excelente, devemos fazer isso. Porque no final disso, da vida do Jó, irmãos, Deus trouxe tudo de volta. Mandou o capeta abrir a mão e restituir tudo que ele tinha roubado. Aí você fala, mas seus filhos teve 20, não teve 10. Por quê? Porque, irmãos, justo não morre, justo apenas morre. Tem uma promessa de vida eterna. Aleluia. E pro Paulo, Deus, irmãos, levou ele até o terceiro céu para animar ele, para animar aquele teu servo. Mostrou coisas que ele disse assim: olha, aos homens não é nem lícito falar. Vão falar que eu estou mentindo. Eu não vou nem falar. Por que Deus mostrou isso para ele? Porque ele pôde, pelos olhos da fé, falar uma palavra que eu e você podemos falar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Irmãos, esta é excelência. Ser decidido, ser disciplinado, ser dedicado, entregar e saber todas as coisas e saber que nós só somos alguém, porque Jesus Cristo soprou sobre nós e nos deu o teu Espírito Santo e nos deu dele mesmo, porque a palavra do Senhor de Efésios mostra bem quem nós éramos. Estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, ele vos vivificou, ele vos tornou a trazer para a vida, ele deu vida a alguém que já estava morto. Se nós estamos vivos, se nós estamos aqui nesta noite com fé, com alegria, louvando, bendizendo e adorando a Deus, irmãos, é porque Jesus Cristo largou os seus bens de lado. E esse dia entende, abriu mão do céu, abriu mão do trono, da glória. Irmãos, esse dia abriu mão de tudo. Deus em primeiro lugar. Tinha família? Tinha. Abre mão. Disseram para Jesus: mestre, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão ali e querem ver-te. Ele disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica elas, esse aí é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Ele abriu mão. Irmãos, ele abriu mão do eu. Pai, se tem alguma possibilidade, Pai, passa de mim este cálice, não deixa que eu sofra. Deus, com toda a autoridade e poder de fazer acontecer a criação pelo poder da tua palavra, de fazer o homem do pó da terra e soprar sobre ele o fôlego de vida, Deus não viu nenhuma possibilidade. Não, filho, você vai ter que ir até a morte, e morte de cruz. Você vai ter que abrir mão do seu eu. Você vai ter que se entregar
Irmãos, e Jesus abriu mão da sua vida para viver a nossa vida. Qual que é a prova disso, pastor? É que Jesus, quando aquele ladrão da direita disse assim: Senhor, livra-te de mim por entrar no teu reino, Jesus disse assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por que Jesus não falou assim: daqui a pouco nós vamos estar lá? Porque Jesus levou o preço, pagou o preço e levou os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram parar em Jesus. E o Pai não pôde mais ficar com ele ali na cruz. O Pai se afastou do seu filho, porque ele escolheu amar-nos e amou até o fim. O Pai se afastou dele. E ele diz para o Pai: Pai, por que me abandona, Pai? Você imagina o Pai todo poderoso, o Pai todo cheio de glória, ver seu filho morrer da pior maneira possível, por uma coisa injusta, por uma causa. Irmãos, até hoje ainda tem pessoas que não olham para a cruz. Ainda tem hoje pessoas que ainda riem de Jesus. Ainda hoje tem pessoas que zombam de Jesus. Mas ele foi. E o Pai afastou dele. E ele foi parar no inferno. Jesus foi parar lá. Venceu a morte. Venceu o inferno. Pegou as chaves. Pregou para os mortos lá que foram infiéis antes de Noé, nos dias de Noé, e foi lá para o paraíso. E eu posso ver pelos olhos da fé Jesus chegando lá com as chaves. Valeu a pena vocês crerem, valeu a pena vocês decidirem por meu Pai, valeu a pena vocês ouvirem, obedecerem, serem disciplinados, valeu a pena vocês serem dedicados. Nunca mais terão fome, nunca mais terão doença, nunca mais terão sede. E eu vou enxugar os seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Irmãos, nesta noite nós queremos parar por aqui. E eu quero dizer, irmãos, três coisas, três exemplos rapidamente de pessoas simples, que se tornaram grandes atletas. Grandes. Uma mulher. Mulher pode ser atleta? Pode. Jael. Irmãos, Jael teve diante dela, irmãos, um capitão, o homem mais perigoso do exército. Aquela mulher chegou lá, recolheu o capitão para dentro, deu leite para ele, colocou ele para dormir, pegou uma estaca, cravou a cabeça do Cícero na terra, e ele morreu. Irmãos, que mulher, irmãos, decidida. Ela podia falar assim: olha, o que vão falar? Eu estou sozinha em casa. O que vão pensar? Eu colocar um capitão do exército para dentro de casa? Não. Ela recolheu ele, deu leite para ele. Irmãos, uma coisa que eu tenho aqui, ó. Irmãos, atleta de Cristo não faz amizade com Satanás, derrota ele. Amém? Atleta de Cristo não faz
faz amizade com o inimigo, derrota, tem prazer em derrotar ele. Tantas e quantas vezes o diabo levantar-se contra nós, pode estar confiante na sua vitória. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, outra, vocês cantaram aí, Davi, um rapaz que já era ungido para ser rei. Ele podia chegar com o carneiro Silvio, não, braço cruzado, tranquilo. Quem quiser morrer lá enfrentando esse gigante, que morra. Eu tenho unção de rei. Eu fui escolhido por Deus para ser rei. Eu tenho unção. Eu não vou me arriscar. Irmãos, Davi foi lá, enfrentou Golias, derrotou ele e glorificou a Deus com a sua vitória. Até hoje, irmãos, quando alguém fala assim, Davi, uma criança já fala Golias. Davi e Golias. Irmãos, atleta decidido. Atleta que olhou e disse assim, não, eu vou lá. Eu tenho alvo. Aquele lá é grande, mas não é dois. O meu Deus é maior. Ele está comigo e vai me dar a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Que jovem decidido. Outro coletivo. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem muitas pessoas. Às vezes nós estamos lá, irmãos, a gente fala assim, estou no retiro do carnaval. Mas ninguém desliga a televisão quando passa a propaganda do carnaval lá, né? A gente olha assim e fala, misericórdia, meu Deus. Mas está lá assistindo. Fecha o olho, dá uma disfarçada. Né? Irmãos, aqueles 3 jovens estavam diante de uma estátua de ouro de 30 metros. 30 metros, uma estátua de ouro. E o rei tocou a música para as turmas, para todas as pessoas se ajoelharem e adorarem. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael ficaram em pé. O pessoal disse assim, olha, Nabucodonosor, tem 3 aí aqui. Não fizeram caso de você. Não respeitaram. Ficaram em pé. Todo mundo se ajoelhou e ficaram em pé. Chama eles lá. Chamou eles. Escuta, vocês não ouviram a ordem? Vocês não ouviram? Vocês vão ter uma chance, mas umazinha só. Se vocês não ouvirem a música e não adorarem a estátua que eu ergui, vocês vão virar churrasco. Vocês vão virar churrasco. Irmãos, sabe para que era a fornalha daquele tempo? Para derreter ferro, fazer enxada, fazer armas. Era potente. O rei mandou aquecer 7 vezes mais. E mandou 10 homens jogar aqueles jovens lá. Diz a palavra do Senhor que aqueles 10 homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Amarraram eles. E chegaram perto da fornalha. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. E chegaram perto e jogaram aqueles 3 jovens lá. Mas quando eles jogaram lá, os 10 caíram mortos do calor da fornalha. Irmãos, e pela primeira vez, irmãos, o Nabucodonosor olhou a fornalha e disse assim, não jogamos 3 jovens lá? Sim, jogamos. Como eu posso ver 4 lá?
de ouro. Ele disse assim: olha, o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Não é normal. Aleluia. Irmãos, Isaías 43. Eu te escolhi, filho meu. Eu te escolhi. E te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Se você pisar nas águas, vou estar contigo. Se elas quiserem te submergir, eu vou estar contigo. Se passares pelo fogo, não vai te queimar, nem uma chama arderá em você. Irmãos, vale a pena ser atleta de Cristo, mas vale a pena mesmo, porque Deus vai ser glorificado, vai ser engrandecido e vai confirmar. Vai olhar para Satanás e vai falar assim: sabe aquele homem, aquele jovem, aquela mulher? Meu filho, Deus vai falar. Aleluia! Sabe aquele lá que você tentou? Meu filho, minha filha, Deus vai falar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar assim.